Direto do plenário está de volta, já temos imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ainda temos sessão na tarde desta quinta-feira, com outros itens na pauta de julgamentos e em perspectiva de votação, após a primeira parte ser dedicada ao julgamento conjunto da questão de ordem na petição 7.074 e também no próprio processo em si. Vamos acompanhar a segunda parte a partir de agora, direto do plenário. Ele pediu para chamar um Adinho, estou vendo se o ministro Fux está aqui. Mas é porque nós estamos com 7. Então, estou perguntando se o ministro... exatamente. Ele só estava colocando. Estou confirmando só isso, exatamente. Bom. Para que eu possa chamar, então, Bom, eu vou chamar, então, mas de todo jeito, os embargos de Vossa Excelência também são em ação direta de inconstitucionalidade. O ministro Maia está chegando, então. Apregou para julgamento a lista 1 do ministro Celso de Mello, com a ação direta de inconstitucionalidade 1809 de Santa Catarina, sendo o autor o governador do Estado de Santa Catarina, interessado a Assembleia Legislativa. Ministro Celso, Vossa Excelência, com a palavra. Senhora Presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo governador do Estado de Santa Catarina, que busca a declaração de inconstitucionalidade de uma lei estadual, a Lei 10.640 de 98, que resultou de iniciativa parlamentar e gerou aumento de despesa pública, porque implicou concessão de vale de transporte aos servidores públicos. O eminente Procurador-Geral da República opinou pela procedência integral da presente ação direta e eu, senhora Presidente, acolhendo a pretensão de inconstitucionalidade do governador do Estado e nos termos do voto, cuja cópia estou distribuir os eminentes ministros, né? Eu estou, então, senhora Presidente, acolhendo também o parecer do eminente Procurador-Geral da República, para julgar procedente esta ação direta, em ordem a declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 10.640, de 6 de janeiro de 1998, editada pelo Estado de Santa Catarina. Foi um caso típico de usurpação do poder de iniciativa. Pois não. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado. Ação direta julgada procedente. Obrigado. Ministro Marco Aurélio, da relatoria de Vossa Excelência, pregou para julgamento os embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 3413, procedente do Rio de Janeiro, sendo embargante a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e embargada a Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos. Presidente, não há omissão, contradição, obscuridade. E o tribunal pronunciou-se de forma negativa, mas pronunciou-se quanto à modulação de efeitos. Estou desprovendo o recurso. Indago dos senhores ministros, sem divergência, proclamo o resultado. Embargos rejeitados nos termos do voto do relator. Ministro... Ministro Edson Fachin, da relatoria de Vossa Excelência, há uns embargos de declaração no recurso extraordinário 611.505, procedente de Santa Catarina, sendo embargante a União, embargada Transmagna Transportes Limitada.
Vossa Excelência com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente, eminentes ministros. Esses embargos de declaração foram interpostos pela União no recurso extraordinário, como apregoado por Vossa Excelência, 611.505, oriundo do Estado de Santa Catarina. Trata-se de recurso posto contra a decisão do plenário virtual desta Suprema Corte, que foi emendada e sintetizo esta emenda, valendo-me do trecho que, do qual consta a discussão sobre a incidência ou não de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros 15 dias de auxílio-doença, situa-se em âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser apreciada. Esta decisão, portanto, concluiu pela inexistência e repercussão geral. Nas razões dos embargos declaratórios, há a seguinte matéria suscitada e faço também uma síntese. São palavras constantes dos embargos. Ainda que se considere a regra incerta no parágrafo 2º do artigo 324 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, ante a presunção de existência de repercussão geral estabelecida pelo texto constitucional, a Fazenda entende, com todas as vênias, que não se atingiu no julgamento do vertente apelo extraordinário pelo plenário virtual o quórum qualificado exigido pelo artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal. Isto porque, aduz a União, presumindo que os ministros que não se manifestaram tenham aquiescido com o voto do relator, teríamos apenas 7 votos a favor do decreto de ausência de repercussão geral no presente caso, não se atingido o quórum qualificável de 8 de seus 11 ministros para se declarar a ausência de repercussão geral da questão subjacente ao apelo da Fazenda. Postula, enfim, a correção desse erro material que, segundo se sustenta, teria consubstanciado um indevido lançamento processual no sentido da existência e repercussão geral no presente caso. A empresa embargada apresentou contra-razões, afirmando não ter havido irregularidade. Em relação ao desate que trago à colação de Vossas Excelências, estou assentando o seguinte. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Eu vou ler boa parte do voto, senhor presidente, porque essa matéria diz respeito a um tema, digamos, de relevo, independente da conclusão que chegarei, mas acredito que o tema seja relevante, como todos, mas este trata, portanto, do quórum no plenário virtual. Estou, então, a dizer que a Fazenda Nacional, portanto, a União, requer seja corrigido erro material no acordo embargado para que o resultado do julgamento do plenário virtual quanto ao tema 482 seja pela existência de repercussão geral, afirmando que mesmo que for considerada a regra que antes mencionei, parágrafo 2º do artigo 324 do nosso regimento interno, não se atingiu no presente caso o quórum de 8 votos para a rejeição da repercussão geral. O pedido de efeitos infringentes para que se modifique o resultado do julgamento plenário virtual se funda no fato de que naquela ocasião, e aqui vem o conjunto de números, de dados quantitativos, 4 ministros manifestaram-se expressamente pela ausência e repercussão geral, 3 ministros votaram pela existência e repercussão geral e 3 ministros não se manifestaram. A composição da Corte estava, então, naquele momento, com 10 ministros. O argumento principal da parte embargante é de que não somaram os 8 votos necessários para a rejeição da repercussão geral, como exige expressamente o texto constitucional. Este é o problema que está posto para deliberação nessa matéria e que também, enfim, traduz uma dessas questões relevantes e que acaba, como é próprio, deduzida em sede de embargo de declaração. A deliberação que trago a este plenário do exame que fiz, senhora presidente e eminentes colegas, é, em meu modo de ver, a de que assiste razão à parte embargante. Em primeiro lugar, importa registrar a literalidade do texto constitucional pertinente. E aqui estou a me referir ao parágrafo 3º do artigo 102, que fala
que prevê exatamente os 2/3 desse tribunal. Das informações prestadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação desse tribunal, extrai-se a metodologia de contagem de votos no julgamento sobre a preliminar repercussão geral. E aqui reproduz uma informação que foi carregada aos autos exatamente para certificar-se, não que havia dúvida, mas do quantitativo de votos que restaram colocados na petição dos embargos. E essa informação, em síntese, diz: à época, de acordo com as regras implementadas no sistema, a matéria era considerada constitucional se ocorresse o seguinte: primeiro, não existisse mais de 8 votos pela opção não há questão constitucional. E segundo, se a quantidade de votos para a opção há questão constitucional fosse maior que a soma da quantidade de votos para a opção não há questão constitucional, essas expressões, obviamente, aqui estão entre aspas, adicionada à quantidade de ministros que não se manifestaram. Logo, considerando o quadro de votos e as regras vigentes à época, o sistema apurou que a matéria não era constitucional, visto que existiam apenas 3 votos favoráveis à constitucionalidade da matéria e 7 votos contrários, 4 pela opção que não há questão constitucional e 3 que não se manifestaram. Essa foi a informação. Eu estou, portanto, e aqui são apenas 3 parágrafos para propor o deságio dessa matéria, constatando que o comando constitucional é expresso quanto à exigência de quórum qualificado 2/3 para a recusa de repercussão geral. Entendo que, neste caso, ainda que isso se traduza numa compreensão não despida de controvérsia ou mesmo em algum tipo de problematização do sistema que em parte ainda perdura, mas estou a dizer que a interpretação que me parece adequada da Constituição com a redação da emenda 45 no sentido de afirmar a exigência para a recusa seja feito por 8 ministros da Corte e 2/3 de seus membros. De modo que, como essa maioria qualificada não foi atingida no caso dos autos, nem mesmo se considerar as ausências e manifestações como adesivas àquelas que se posicionaram pela recusa da repercussão geral. Porque isso poderia ser, até porque a não manifestação, não raro, tem esse sentido de acompanhar a relatoria. Portanto, sem embargo de compreensão diversa, entendi por acolher e propor o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para declarar que no recurso ordinário 611.505, oriundo do Estado de Santa Catarina, em que se reconheceu a repercussão geral por ausência de maioria qualificada em sentido contrário, portanto, estou reconhecendo na prática o efeito inverso da repercussão geral por ausência do quórum no sentido da afirmação negativa. É como voto, senhora presidente. Essa exigência, na verdade, começou a constar expressamente a partir de uma decisão do ministro Joaquim Barbosa, em 2012. Até então, nós tínhamos um questionamento sobre isso. Por isso, a manifestação da tecnologia de informática. Eu vou pedir vista, se Vossas Excelências não se... Até porque pode ser que tenha que ser feito algum ajuste, até no sistema, e eu gostaria de examinar isso com um certo cuidado. Então, peço vista, se Vossa Excelência. Senhora Presidente, por favor. Só para reflexão em relação ao pedido de vista de Vossa Excelência, porque eu tenho até voto por escrito, vou encaminhar ao relator, que já proferiu o seu voto, e a presidente, se me permitir, porque são 2 colunas no plenário virtual. A primeira coluna é questão constitucional. Para a questão constitucional, não é o quórum qualificado, é a maioria absoluta. Então, essa é uma questão que nós temos que definir. Já teve um início de debate sobre isso, num caso, penso, do ministro Luiz Roberto Barroso, que ainda não... Exatamente. Então, eu até votei pela matéria constitucional, mas eu estou aqui, não estou antecipando, mas eu tenho dúvidas se eu não fiquei realmente vencido. E quantos votos no sentido de que não teria matéria expressamente constitucional? 4. Expressamente 4. E subentendido. E o tribunal estava, então, com 10.
ministros. Mas se nós temos uma regra que revela que o voto omissivo se soma à sequência do recurso, então, não se alcançando o quórum qualificado 2/3 para a rejeição da repercussão geral, nós aí precisamos considerar que houve, no caso, 6 votos pela repercussão, e 3 votos contrários à repercussão. É por isso que eu vou pedir vista. O tema de fundo é da maior importância, por isso que eu resolvi pedir vista. Porque diz respeito à reserva do plenário, no que se negou vigência no Superior Tribunal de Justiça, sem o deslocamento considerado um incidente de inconstitucionalidade para o órgão maior a dispositivo legal. Trata-se de saber se incide ou não contribuição social sobre os primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador em virtude de doença ou acidente do trabalho. Sim, mas então eu peço vista e vou verificar tudo isso e trarei. É importante para nós racionalizarmos aí as deliberações no denominado que se compõe ao plenário físico, plenário virtual. Tá bem. Portanto, peço vista e os senhores ministros aguardam, então. É o resultado do julgamento com vista para a ministra-presidente. Para continuidade de julgamento, apregou o mandado de segurança 27.931, procedente do Distrito Federal, relatado pelo ministro Celso de Mello, sendo impetrantes Carlos Fernando Coruja Agostini, Ronaldo Ramos Caiado, José Aníbal Pérez de Pontes, impetrado ao presidente da Câmara, e tem-se nas anotações que, após o voto do senhor ministro Celso de Mello denegando a segurança e dando interpretação conforme ao artigo 62, parágrafo 6º da Constituição, o julgamento foi suspenso, inicialmente por meu pedido de vista, e após o meu voto vista, acompanhando o ministro Celso de Mello, pediu vista dos autos o ministro Roberto Barroso. Neste caso, está impedido o ministro Dias Toffoli. Ministro Roberto Barroso tem a palavra. Presidente, a hipótese aqui, eu estou juntando um voto escrito e vou fazer um resumo apertado da questão. É um mandado de segurança impetrado por parlamentares contra ato do então presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer. O ato apontado como coator, que foi uma interpretação dada pela presidência da Casa, foi praticado em resposta a uma questão de ordem e deu interpretação ao artigo 62, parágrafo 6º da Constituição. É aquela questão, presidente, que envolve o trancamento da pauta por deliberação de medidas provisórias. O artigo em questão, ministro Celso, é exatamente esse, parágrafo 6º do artigo 62, que diz assim: se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Portanto, esta locução, todas as demais deliberações legislativas, que está em questão aqui. Segundo o presidente da Câmara, na época, o sobrestamento atingiria somente os projetos de leis ordinárias. Assim, não ocorreria o trancamento de pauta para projetos legislativos especiais, como emenda constitucional, lei complementar, decreto legislativo, resolução e etc. Eu pedi vista, presidente, diante da relevância político-institucional da matéria e suas implicações jurídicas, e aqui há 3 questões constitucionais principais. A primeira, os limites semânticos do artigo 62, parágrafo 6º. A segunda, o emprego da técnica de interpretação conforme a Constituição na espécie. E a terceira, a demarcação do núcleo essencial dos princípios da separação de poderes. É aqui importante assinalar que esta emenda constitucional número 32 de 2001, ministro Celso, foi editada para conter o uso abusivo das medidas provisórias, sobretudo depois que o Congresso Nacional e o Supremo admitiram as reedições sucessivas.
havia o problema do volume das reedições e dos enxertos normativos nas reedições, sem mencionar que muitas medidas provisórias não haviam sido apreciadas após anos da sua edição. A emenda constitucional número 32 resolveu o problema das reedições, porém produziu um efeito colateral grave. As pautas das casas legislativas passaram a ficar reiteradamente trancadas por longas filas de medidas provisórias pendentes de apreciação. Eu estou lendo aqui as minhas próprias anotações, porque isso é um voto antigo. Na prática, a agenda do Poder Legislativo ficava, em boa parte, nas mãos do Executivo. Solução do problema. Pela interpretação literal, a interpretação literal conduziria ao trancamento da pauta. E à paralisação das atividades legislativas. É isso. E li o voto de Vossa Excelência, depois li o voto da ministra Carmen. Eu preciso dizer que eu tinha um grande desconforto, porém não consegui pensar uma solução alternativa. Eu, na verdade, estou aderindo à posição de Vossa Excelência e já estou concluindo aqui. Eu verdadeiramente acho que o propósito era impedir. Sim. Mas, evidentemente, se a consequência é o trancamento geral do funcionamento do Congresso, acho que produz um efeito colateral ilegítimo. Portanto, tal compreensão, digo eu, impediria o Congresso Nacional, por exemplo, de ratificar tratados internacionais, de julgar as contas do Presidente da República, de instaurar processo contra o Presidente da República, de aprovar indicações para tribunais superiores. Portanto, uma leitura abrangente do trancamento da pauta levaria a um caos legislativo. Tal abrangência e seu grau de interferência com o princípio da separação de poderes poderia suscitar questionamentos sobre a própria constitucionalidade do parágrafo 6º que foi introduzido pela emenda 32. Portanto, a solução preconizada pelo presidente da Câmara, hoje presidente da República, era da interpretação conforme a Constituição. E digo eu, não é típica a declaração de inconstitucionalidade de emenda constitucional. Essa é uma característica relativamente reiterada no Brasil, mas somos uma exceção no universo constitucional. E, como regra geral, eu acho que a declaração de inconstitucionalidade de uma emenda à Constituição deve ser evitada pelo Poder Judiciário. Portanto, acho que aqui é perfeitamente possível a interpretação conforme a Constituição. A interpretação conforme a Constituição, como se sabe, importa no afastamento de uma interpretação possível, à luz da literalidade do dispositivo, com a afirmação de outra interpretação, esta sim compatível com a Constituição. E acho que é legítima a interpretação conforme a Constituição, neste caso, para preservar o núcleo essencial do mandamento da separação de poderes. Subordinar quase integralmente a agenda de deliberação do Poder Legislativo às medidas provisórias editadas pelo Presidente da República, pelo Executivo, a meu ver, vulnera o núcleo essencial da separação de poderes. E por essa razão, presidente, eu estou entendendo que se afigura legítima a interpretação conforme a Constituição feita pelo presidente da Câmara. É preciso superar a literalidade do artigo 62, parágrafo 6º, para adequá-lo à Constituição. Portanto, na minha conclusão, e aqui eu faço uma observação, à exceção dos impetrantes, todas as pessoas que se manifestaram nesses autos defenderam o ato. A Câmara dos Deputados, o Presidente da República, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República. E foi também nesta linha que se manifestaram o ministro Celso de Mello, relator, e a nossa eminente presidente. De modo que, reiterando um certo desconforto com a superação da literalidade do dispositivo, acho, no entanto, que a alternativa seria pior, porque importaria na paralisação do funcionamento do Congresso Nacional, o que violaria o núcleo essencial da separação de poderes. E por essas razões, presidente, enfim, com essa breve justificativa,
eu estou acompanhando a posição do ministro Celso de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço mais ainda a brevidade que nós ainda temos um recurso hoje para julgar. Ministro Alexandre de Moraes. Bem, também, rapidamente, presidente, eu acompanho o voto do ministro relator, do ministro Celso de Mello, com duas rápidas considerações. A primeira é que nesses 8 anos, a partir da alteração feita pelo presidente da Câmara e referendada pelo ministro Celso de Mello, negando a liminar, a própria Câmara e o Senado adequaram-se regimentalmente e isso possibilitou um funcionamento melhor, mesmo como salientado pelo ministro Barroso, no equilíbrio dos poderes. E a segunda constatação que faço, isso já foi feito lá atrás, a contratação, por incrível que pareça, de um matemático ou de um programa de algoritmo para o Poder Executivo permitiria a edição de medidas provisórias que trancassem para sempre a pauta, se fosse a interpretação extensiva. Ou seja, se o Executivo estivesse, por exemplo, contrário a alterações constitucionais, emendas, PECs no Congresso, com um programa matemático, iria editando medidas provisórias, elas iriam trancando se não fossem votadas, claramente isso indo contra a separação de poderes. Acompanho, então, integralmente a interpretação conforme dada pelo ministro relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminente relator, ministro Celso Mello, eminentes ministros que os anteciparam no voto, esse tema, princípio julgamento, ainda não me encontrava no tribunal, mas examinei a matéria e nos termos regimentais, portanto, registro que me encontro em condições de apresentar a conclusão e a fundamentação do respectivo exame. Senhor Presidente, eu principiaria dizendo que o que se mencionou agora vai ao encontro do voto do eminente ministro relator, que propõe, neste caso, uma interpretação conforme para, como já se viu, restringir-se aquelas matérias que se mostram passíveis de regramento pela via da medida provisória. Excluídos, portanto, desse tipo de bloqueio, proposta de emenda constitucional, projeto de lei complementar, decreto legislativo, etc. Como já mencionaram os eminentes ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, a interpretação, não apenas literal, mas a literalidade do parágrafo 6º do artigo 62, refere-se efetivamente a todas as demais deliberações. Se olharmos essa expressão na sua inteireza e nos termos ali postos pelo legislador constituinte, poderíamos, num primeiro juízo, uma análise prima facie, concluir, reconhecida a superação de todas as preliminares, por um eventual deferimento da segurança almejada. Há literatura jurídica nessa direção. Me permito citar meu ilustre colega, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, professor Clemerson Merlin Cleve, que na sua obra específica sobre medidas provisórias assentou o seguinte: seu texto reporta-se a todas as demais deliberações, não se pode ler apenas algumas. A ideia é mesmo exigir que o Executivo utilize a medida provisória com parcimônia, sempre após exaustivas negociações com o Legislativo. Não há exceção no texto constitucional sobre o estamento da pauta, disse o professor Clemerson. Tampouco o princípio da separação dos poderes permite a interpretação nesse sentido, e concluiu nesse trecho que estou a citar da obra Medidas Provisórias, publicada, eu tenho aqui a edição de 2010. O regime das medidas provisórias, afirmado pela Emenda Constitucional 32, compõe a arquitetura da separação dos poderes, sugerindo o diálogo, debate e persuasão, ou seja, harmonia entre Legislativo e Executivo. Para mais adiante, concluir dizendo: ao não estabelecer exceção alguma ao sobrestamento, o Constituinte, diferente do que observa no parágrafo 2º do artigo 64, estava como que a dizer que, editada a medida provisória, esse instrumento gravíssimo e excepcional, o Congresso Nacional deve se reunir para, com absoluta precedência, oferecer resposta clara e urgente ao assunto. Esse é o papel que se imaginou para o Congresso. Portanto, esta é a afirmação da literatura jurídica.
Evidentemente, a compreensão da literalidade, sem embargo da autoridade intelectual imensa do professor Clemerson, o dispositivo legal sugere, obviamente, um exercício hermenêutico que, não desbordando de uma teleologia razoável da regra, permita compreendê-la no sistema das relações entre os poderes e, evidentemente, na arquitetura constitucional que se aplica sobre essa matéria. Abster-se de colocar em deliberação qualquer espécie de proposição legislativa, até que se ultime a votação das medidas provisórias, feita a leitura ipsis literis, o parágrafo 6º do artigo 62 da Constituição da República, teria um efeito, como diz o ministro Celso, de bloqueio da própria atividade legislativa. Portanto, sem embargo de reconhecer que a literalidade do dispositivo pode conduzir a uma outra percepção, creio que a solução dada pelo denso e acutíssimo voto pelo eminente ministro relator, ministro Celso de Mello, e pelo que eu tenho a data aqui, de 16/12/2009, do voto de Sua Excelência, concluindo pela incidência da possibilidade, na hipótese de interpretação conforme, sem redução de texto. Portanto, o eminente ministro relator fez uma exegese de restrição de sentido desse dispositivo contido no parágrafo. Portanto, nessa perspectiva e com toda a fundamentação substanciosa que se encontra também nesse luminoso voto do eminente ministro relator, e com essas observações, estou acompanhando o eminente relator, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Ministra Rosa Weber. Senhora presidente, o eminente relator indefere o presente mandado de segurança e dá o parágrafo 6º do artigo 62 da Constituição, na redação resultante da emenda constitucional 32, interpretação conforme a Constituição, para, sem redução de texto, restringir-lhe a exegese em ordem a que, afastada qualquer outra possibilidade interpretativa, seja fixado o entendimento de que o regime de urgência previsto em tal dispositivo constitucional, que impõe o sobrestamento das deliberações legislativas das casas do Congresso Nacional, refere-se tão somente àquelas matérias que se mostrem passíveis de regramento por medida provisória. E aí ainda reforça, discriminando as exclusões. Conforme agora, inclusive, destacado pelo eminente ministro Fachin, a interpretação literal do dispositivo levaria a outra conclusão, mas direito é bom senso, sim, e o conteúdo, como evidenciado pelo eminente relator, polissêmico desta norma, leva sem dúvida a que eu, cumprimentando, como sempre, o voto do eminente relator, pelo seu brilho, pela sua profundidade, o acompanhe. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu vou fazer uma juntada de voto escrito, mas já tenho conhecimento desse voto do ministro Celso de Mello, que entendeu boa exegese emprestada, se não me falha a memória, pelo atual presidente da República, quando presidente da Câmara dos Deputados, no sentido de que não poderiam ser objeto de medidas provisórias, senão aquelas matérias que eram veiculáveis por lei ordinária. Então, eu estou acompanhando o voto de Sua Excelência, o voto longo, vou fazer juntada. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Gilmar Mendes. Eu tenho manifestado favoravelmente a interpretação trazida pelo ministro Celso, que, na verdade, corroborava o entendimento defendido pela presidência da Câmara dos Deputados. Mas esse caso realmente mostra uma das nossas curiosidades, não é? Nós estamos realmente há quase 9 anos para concordar com a decisão do relator. Portanto, mostra uma profunda disfuncionalidade do tribunal, em casos, inclusive, de concordância, né? Não vamos nem falar de divergência. Veja, esse caso começou em 2009 e nós já estamos avançados em 2017.
Mas isso deve, em grande parte, também, ministro, às pautas que Vossa Excelência sabe, foi presidente naquele período, como são difíceis, e por isso mesmo eu até pedi a colaboração de Vossa Excelência nesse mês. Nós fizemos várias sessões, inclusive pela manhã. Eu sei que pedi com muito sacrifício de todo mundo, porque as pautas, graças a Deus, são longas no sentido de que nós temos muitos processos liberados para pauta. E as questões são cada vez mais graves. Então, eu acho que, em parte, se deve também a isso. Ministro Marco Aurélio. Presidente, acredito que o autor da engenhosidade constitucional tenha contribuído com o voto para a aprovação da emenda constitucional número 32, que é de 2001. Presidente, cabe um retrocesso numa interpretação histórica do que ocorria outrora quanto às famigeradas, à época, como eu disse neste plenário e repito, medidas provisórias. Havia a indeterminação do prazo de vigência e as medidas provisórias eram reeditadas. E inicialmente eram reeditadas com numeração nova, mas diante da sucessividade das reedições, passaram a ser indexadas, mediante o lançamento após o número de um hífen e a edição correspondente. Se quis colocar um ponto final na ausência de atuação das casas legislativas quanto ao munus público de apreciar as medidas provisórias. E aí veio, presidente, de forma muito clara, uma nova redação do texto constitucional, considerada a emenda a que já me referi, 32/2001. A indeterminação foi substituída pela determinação de prazo de vigência. E, para não se ter um resultado quanto à omissão da Casa Legislativa, previu-se no parágrafo 6º que, se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência. Vejam a importância. Quanto à tramitação da medida provisória, entrará em medida de urgência, subsequentemente em cada uma das casas do Congresso Nacional. E vem a cláusula que não permite, e se essa interpretação, segundo Carlos Maximiliano, quando o texto legal é muito claro, não permite qualquer interpretação para inserir-se no preceito exceção não contemplada. Onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, sob pena de reescrever a norma legal, sob pena de reescrever o preceito. Que cláusula é essa? E não parto aqui para a interpretação gramatical, verbal, que realmente seduz, por ser a de mais fácil alcance relativamente ao resultado. Considero a interpretação histórica, a interpretação sistemática e a interpretação teleológica. Presente o preceito, vamos escancarar essa mazela. O que se tem na cláusula final do parágrafo 6º do artigo 62 dessa Constituição Federal, que a cada dia eu busco amar mais, ao invés de flexibilizá-la, ao invés de reescrevê-la.
Se tem algo que um doutrinador equidistante não teria a menor dúvida quanto ao alcance. Não sou paranaense, sou carioca, mas admiro muito o professor citado pelo ministro Luiz Edson Fachin, o professor Clemerson, titular de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná. Tem-se algo, presidente, que é de compreensão solar. Tem-se, na parte final do parágrafo 6º do artigo 62, a consagração do objetivo visado com a emenda constitucional número 32 de 2001. Ou seja, a atuação das casas legislativas, abandonando o que é muito comum no Brasil, faz de conta, para compeli-las a pronunciarem de forma positiva quanto à aprovação, de forma negativa, considerado o teor da medida provisória. Leio para efeito de documentação nos anais. E a história é impiedosa nos anais do Supremo. Ficando regime de urgência, já previsto, ficando sobrestadas até que se ultime a votação nesse mesmo regime de urgência. Aí vem todas as matérias, as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Não raciocino com o extravagante, não raciocino com o excepcional, raciocino com o que normalmente ocorre. E o que normalmente ocorre decorre da presunção, da seriedade dos senhores parlamentares, na observância do texto constitucional. Repito, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando a medida provisória, já cercada da urgência quanto à apreciação, já impulsionada seria pelo regime de urgência. Presidente, volto a Carlos Maximiliano. Cessa a interpretação quando o texto é claro. Segundo, não cabe ao intérprete distinguir onde o texto não distingue. E a nossa Constituição Federal não contempla qualquer distinção, daí eu ter me referido, e somente um professor de direito constitucional poderia chegar a essa conclusão, como chegou no caso da reforma da Previdência, tendo em conta a PEC, a proposta de emenda constitucional rejeitada na sessão legislativa e reapresentada na mesma sessão legislativa, mediante uma PEC aglutinativa das diversas proposições, chegou a essa engenhosidade, estabelecendo que onde a Constituição impõe que ficam sobrestadas todas as deliberações legislativas da Casa, entenda-se, somente ficam sobrestadas as deliberações consideradas matérias que poderiam ser versadas mediante medida provisória. Onde, nesse texto, tem-se essa distinção? Podemos nós, julgadores,
compelidos a uma atuação vinculada principalmente à Constituição Federal. Reescrevê-la não me consta. Presidente, e a beleza do colegiado está justamente nisso, né? Nas óticas diversificadas, porque senão não teria razão para ter esse colegiado, sobre as controvérsias que se apresentam. É tempo, presidente, de observar se ao menos a lei básica da República, a Constituição Federal, se é que nós queremos avançar culturalmente, se é que nós queremos chegar ao Brasil sonhado. Peço vênia para divergir e implementar a ordem pleiteada. Agradeço a Vossa Excelência, proclamo o resultado. Ordem denegada, dando-se interpretação conforme ao parágrafo 6º do artigo 62 da Constituição, vencido o ministro Marco Aurélio. Apregou para continuidade de julgamento, e faltam apenas 4 votos, o último feito desta tarde, recurso extraordinário 194.704, procedente de Minas Gerais, relator ministro Carlos Veloso, recorrente São Bernardo Ônibus Limitada e outro, e recorrido secretário municipal do Meio Ambiente de Belo Horizonte. Não votam nesta sentada os ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski, porque seus antecessores já votaram. Está com pedido de vista para o ministro Dias Toffoli, que tem a palavra. Senhora Presidente, talvez conviesse constar da proclamação do caso anterior, sim, que foi denegado nos termos do voto do relator. Sim, denegado nos termos do voto do relator, dando-se interpretação conforme. Obrigado. Senhora Presidente, senhoras e senhores ministros, cuida-se de recurso extraordinário interposto pela empresa São Bernardo Ônibus Limitada e outros contra secretário municipal do Meio Ambiente de Belo Horizonte, com fundamento no artigo 102.3, alíneas A e C da Constituição, contra acordo da primeira Câmara Civil do TJMIG, que negou provimento à apelação e manteve a sentença, que no julgamento do mandado de segurança reconheceu a recepção das regras municipais previstas no artigo 11 da Lei 4.253, de 4 de dezembro de 1985, e no artigo 97 do Decreto Municipal número 5.893, de 16 de março de 88, pela Constituição Federal de 88, normas essas que fundamentaram as multas aplicadas às concessionárias de transporte urbano municipal. Após o voto do eminente relator, ministro Carlos Veloso, que negava provimento ao apelo extremo, confirmando o acordo de origem por entender que na dicção dos artigos 23, inciso 6 e 30, inciso 1 da Constituição, o município tem competência para legislar sobre o meio ambiente e controle da poluição. Quando se tratar de interesse local, foi em seguida acompanhado pelo ministro Aires Brito. O ministro César Peluso, por sua vez, iniciou a divergência no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para conceder a segurança, por entender que a matéria é aquela prevista no 22, inciso 11 da Constituição Federal, no que foi acompanhado pelo ministro Eros Grau. Após o pedido de vista pelo ministro Joaquim Barbosa, seu sucessor, eminente ministro Luiz Edson Fachin, acompanhou o relator e trouxe em seu substancioso voto os fundamentos complementares àqueles desenvolvidos pelo relator, aprofundando a discussão sobre o Pacto Federativo na competência legislativa sobre a proteção ao meio ambiente, no que também foi acompanhado pela ministra Rosa Weber. Pedi vista dos autos e trago agora o voto. Senhora Presidente, que procurarei resumir, já fiz chegar à mão de Vossas Excelências. Duas questões me chamaram muita atenção. A primeira, quanto ao objeto da ação e a utilização da via mandamental. E, por fim, a segunda, a dificuldade de identificar os fundamentos que poderiam levar ao reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos apontados como viciados, porquanto não apontadas na inicial e em todo o feito os demais dispositivos das normas municipais que ensejariam os relatados vícios. Vejamos. Em primeiro lugar, o fato de que, embora não se trate efetivamente de mandado de segurança atacando lei em tese, vê-se da inicial que as empresas concessionárias de transporte urbano daquele município pedem que, ao final, seja concedida a ordem para, entre aspas, leio, declarar que a Lei Municipal 4.253, de 4 de dezembro de 85, e o Decreto Municipal 5.893, de 16 de março de 88, ambos do município de Belo Horizonte, no que concerne as penalidades previstas, respectivamente, nos seus artigos 11 e 97, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988,
tendo em vista a falta de competência do município para legislar sobre o meio ambiente e poluição ambiental e, em consequência, declarem nulas todas as imposições de penalidades baseadas nos dispositivos destituídos de base constitucional. Com o devido respeito aos votos proferidos anteriormente, após as repetidas leituras da petição inicial, não vislumbro outra solução senão o decreto de extinção do presente feito, da presente ação mandamental, em virtude da inadequação da medida. Houve, sem sombra de dúvida, frontal violação à súmula 266 desta Corte, posto que não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Embora a sentença tenha afastado a preliminar de carência da ação e não tenha sido mencionada essa questão no julgamento do apelo, não há dúvida quanto à possibilidade deste plenário do STF de fazê-lo de ofício, inclusive porque se trata de questão de ordem pública e que deve ser conhecida e decidida de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, tudo com suporte no artigo 485, inciso 6 e parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil. Quanto à obrigatória aplicação da referida súmula, seguem os principais precedentes que se aplicam à presente hipótese. Eu omito a leitura, só faço referência aos números RE 99439 Minas Gerais, relator ministro Nery, RE 96550 Paraná, redator para o acordo, ministro Oscar Correia. Pois bem, não bastasse isso, verifico que não se mostra possível julgarmos o mérito deste apelo extraordinário, também em função da incongruência dos pedidos em relação às fragilidades das causas de pedir. E para a certeza das coisas, peço vênia para destacar as normas e os atos normativos atacados pelos impetrantes. Vou destacar os principais pontos dos artigos que Vossas Excelências têm na íntegra em mão. Artigo 11 da Lei Municipal 4235. Artigo 11, cabeça. Os infratores dos dispositivos da presente lei e seus regulamentos ficam sujeitos às seguintes penalidades. 1. Advertência. 2. Multa. 3. Suspensão de atividades. 4. Cassação de alvarás e licenças. Parágrafo 1º. As penalidades previstas neste artigo serão objeto de especificação em regulamento, de forma a compatibilizar a penalidade com a infração cometida, levando-se em consideração sua natureza, gravidade e consequências para a coletividade. Já o artigo 97 do Decreto Municipal 5893/88 diz o seguinte: aos infratores dos dispositivos da Lei Municipal 4253, de 4 de dezembro de 85, deste regulamento e das normas deles decorrentes serão aplicadas as seguintes penalidades: advertência, multa, suspensão de atividades, cassação de alvarás e licenças. Estou resumindo, senhora presidente. Pois bem, digo que basta a simples leitura dos dispositivos acima pelos inquinados, pelos recorrentes como inconstitucionais, para se concluir que seria essencial, diante das causas de pedido delineadas na inicial, que as impetrantes também impugnassem as regras municipais que tipificaram as proibições ambientais. No entanto, esses dispositivos, além de não terem sido atacados sob o fundamento da inconstitucionalidade, também não há na inicial o confronto da legislação municipal com todo o regime jurídico nacional vigente na época relativamente à proteção ambiental e à regulação do trânsito. A ausência dos confrontos e das referidas impugnações torna impossível a verificação da eventual ocorrência de bis in idem nas sanções administrativas apontadas. A título exemplificativo, informo que uma das principais infrações aplicadas às concessionárias de transporte, como se verifica das cópias das multas, embora não tenha havido qualquer impugnação à sua constitucionalidade na inicial do mandado de segurança, foi a do artigo 25 do referido decreto municipal. A título de argumentação e obter dictum, veja-se que faria sentido prosseguimento na discussão quanto à constitucionalidade da lei e do decreto, caso tivesse sido colocado em xeque a constitucionalidade específica desse dispositivo, que inclusive foi objeto posterior de duas alterações na sua regulamentação, na sua regulação, inicialmente com a alteração do dispositivo realizado pelo decreto 6.031, de 8/8 de 88, artigo 1º, e com a nova redação dada pelo decreto 13.744 de 5 de 10 de 2009, a saber. E aí eu transcrevo os dispositivos. Mais adiante, então, seguindo, senhora presidente, já próximo do fim, entendo ser impossível a verificação da referida competência legislativa do município para legislar sobre os temas indicados na inicial, porque não impugnados todos os dispositivos municipais essenciais para o deslinde do feito. Volto a salientar. Observando as causas de pedir, com o devido respeito aos que entendam o contrário, entendo que estas não se mostram suficientes para o adequado julgamento do feito, na medida em que os impetrantes se limitaram a requerer a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos que regulam apenas as infrações administrativas estabelecidas na lei e no ato administrativo, sem indicar de forma pormenorizada cada um dos dispositivos de lei que teriam tipificado as sanções administrativas que fundamentaram as multas aplicadas às partes impetrantes. Anoto que o acordo regional contra o qual foi interposto o presente recurso extraordinário foi publicado em 15 de março de 1994 e até o presente momento essa Corte não colocou em pauta
a importância da repercussão geral da matéria constitucional objeto do apelo. Não bastasse isso, no caso, cuida-se de demanda de natureza eminentemente subjetiva e não objetiva, razão pela qual não há que se falar sequer na obrigatoriedade desse plenário de fixar tese jurídica sobre a espécie. Por fim, saliento que a liminar concedida pelo magistrado de primeiro grau, suspendendo os atos de cobrança das multas já aplicadas e impedindo a aplicação de novas penalidades pelas autoridades municipais, acabou sendo suspensa por decisão nos autos da suspensão de liminar número 140 de 1993, por decisão do então presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E também que não há notícia de que tenha sido proposta ação direta de inconstitucionalidade ou que tenha havido o decreto de inconstitucionalidade dos dispositivos atacados em qualquer demanda por este ou outro tribunal. Artigo 11 da Lei Municipal 4253, 4 de dezembro de 85, artigo 97 do Decreto número 5.893, 16 de março de 88. Pelo exposto, senhora presidente, pedindo vênia a todos que já votaram, eu voto pela extinção do presente mandado de segurança sem condenação em verbas de sucumbência, prejudicado o conhecimento do recurso extraordinário. Vossa Excelência, portanto, extingue o presente mandado de segurança e julga prejudicado o conhecimento. Já conheceram do mandado de segurança os ministros Carlos Veloso e Aires Brito, César Peluso, Eros Grau, Edson Fachin e Rosa Weber. Vossa Excelência, então, extingue sem conhecimento e não conhece do recurso extraordinário. Ministro Gilmar Mendes. Eu só noto, senhora presidente, que havendo... Eu penso que não vai prevalecer a minha posição, mas em prevalecendo, eventualmente, teríamos que discutir as novas sistemáticas do novo CPC, porque eu estou apontando uma questão prejudicial que as partes não se manifestaram ainda. Só. Mas eu não poderia adiantar isso, porque o julgamento é colegiado e já se iniciou. E porque, como já há 6 pelo conhecimento... Já há 6 votos pelo conhecimento, dos quais 4 não podem mais mudar. Certamente os ministros que conheceram dessa, entenderam viável, adequada a utilização do mandado de segurança, tiveram presente o fato de que, no fundo, o mandado de segurança impetrado em Belo Horizonte não foi contra a lei, em tese, mas contra os atos nessa lei fundados, na verdade, o ato de imposição de multa. Então, há um ato concreto, não é, fundado numa determinada lei, cuja não recepção pela vigente ordem constitucional foi então arguída. E o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a sentença concessiva do mandado de segurança, que reconheceu o quê? A recepção dessas normas legais municipais pela Constituição de 88 e consequentemente, entendeu legítima a autuação e possível a ulterior imposição de multa. Então, a rigor, nós estamos em face de uma situação concreta, não é? Por isso, o conhecimento foi aceito pela Procuradoria e o julgamento aqui se iniciou em 2004. Então, até depois, com as vistas que foram sucessivas do ministro Peluso e tal, foram até o final da década. Por isso é que não se pode considerar a data apenas do ajuizamento. Mas ouço o ministro Gilmar. Eu vou pedir todas as vindas ao ministro Toffoli. Na verdade, eu já até fiz anotações sobre essa questão, de que nós deveríamos fazer uma revisão dessa jurisprudência. Nós já discutimos isso em alguns casos, tendo em vista a adoção do mandado de segurança coletivo, não é? Quer dizer, que amplia os horizontes do próprio mandado de segurança. Mas no caso específico, como observou o ministro Celso de Mello, de fato não se trata de uma impugnação em relação direta a uma lei, mas vis-à-vis atos concretos decorrentes da lei. Por isso que eu peço ver. Mas, de qualquer forma, hoje eu já vislumbro até mesmo essa possibilidade, especialmente em relação, por exemplo... Preventivo, é um caminho neste sentido. E muitas vezes, veja, Vossa Excelência, e Vossa Excelência tem escrito sobre isso, casos de leis proibitivas de uma dada atividade. Veja, essas leis são self-executing por definição, não é? E nesse caso, o ato de que se cuida é a mesma jurisprudência, por exemplo, que a Corte Constitucional usa em relação ao recurso constitucional, a Fefácio Beixe Verde. Por quê? Porque, de fato, é o próprio ato proibitivo. Imaginemos que amanhã venha uma proibição de exercício profissional.
que até então era permitido. A rigor, o mandado de segurança... O ministro Francisco Campos tem um exemplo e depois o ministro Vitor Nunes Leal, no escrito, não em voto, dizia isso, uma norma que viesse a proibir casamento entre primos. E o casal já estivesse com o casamento marcado, ele vai impugnar o quê? É isso, é o próprio ato, não é, quer dizer, o ato legislativo. Então, e de fato, no direito alemão também, o recurso constitucional não cabe, em princípio, contra a lei. Como na nossa norma. Mas admite-se quando a própria lei, como Vossa Excelência deu o exemplo, produz efeitos diretos. Mas não é o caso aqui, só estou fazendo essa ressalva para esse fim. Mas no nosso caso, ainda há esse acréscimo do mandado de segurança coletivo. E preventivo. Exatamente, que ampliou então o objeto. Mas, feito só essa consideração à guisa de obter dictum, eu admitiria aqui também o cabimento do mandado de segurança. O que eu vejo, e aí é o debate realmente que se travou, é a questão de legislar sobre questão de meio ambiente. E, de fato, eu vejo que o ministro Carlos Veloso negava provimento ao apelo, confirmando o acordo de origem por entender que o município tem competência para legislar sobre meio ambiente e controle de poluição. E o ministro César Peluso seguia em outra seara, né, entendendo aplicável o artigo 22, inciso 11. Nós estamos discutindo realmente um tema delicado que envolve, por exemplo, uma grande metrópole, como é o caso de Belo Horizonte. E como encontrar, de fato, essa adequada equação nesse plano, não é, de controle de poluição. O que é possível fazer-se e o que é típico de interesse local ou não em matéria desse tipo? Bom, meio ambiente a gente sabe hoje que já tivemos o caso emblemático aqui, relatado pelo ministro Fux, a propósito de leis locais que regiam aí a queima de palha, de matéria de cana-de-açúcar, e que vimos que aqui havia um interesse transcendente. De modo que eu vou acompanhar na espécie o voto do ministro César Peluso, registrando as vênias ao ministro Toffoli, que de qualquer forma nos permite colocar na agenda esse debate sobre essa temática prévia do conhecimento. Eu estou dando provimento. Dá provimento. Ministro Marco Aurélio. Presidente, acolho que a apreciação desse recurso extraordinário teve início na segunda turma e a integrava em 13 de abril de 1999 e consta do cabeçalho do processo, como relatou o ministro Carlos Veloso, né? Sendo que foram colhidos votos do ministro Carlos Aires Brito, César Peluso, Eros Grau, né? Ministro Edson Fachin, a ministra Rosa Weber e agora o voto do ministro Dias Toffoli, seguindo-se o voto, né, do ministro Gilmar Mendes, né? Estamos a retomar o tema passados exatamente 18 anos, 2 meses, 16 dias. Alguma coisa está errada. O sistema, porque a avalanche de processos que constatamos no Supremo é inimaginável, para dizer o mínimo, em termos de tribunal, de Supremo Tribunal Federal, de Corte Constitucional. Presidente, não extingo o processo sem julgamento de mérito. Por que não extingo? Porque a inconstitucionalidade da lei municipal foi articulada como causa de pedir para afastar o ataque, né? Foi a imposição de multas para afastar as multas. Tanto assim que o relatório do acordo impugnado mediante
o recurso extraordinário consigna e reportando-se ao relato, a síntese feita pelo juízo. O juiz denegou a ordem e, não se conformando, as autoras recorreram, alegando que ao município não compete legislar causa de pedir sobre meio ambiente, eis que existe lei federal a respeito e as punições federal e municipal caracterizam bis in idem, que o valor das multas municipais, por sua exorbitância, evidencia um confisco, que estão sendo obrigadas a fazer ou deixar de fazer algo que não resulta da lei, infringindo assim o princípio da reserva legal, que as penalidades aplicadas com base em lei legítima violou o direito líquido e certo das apelantes de não receberem tais punições, como resultado da aplicação das multas, etc., etc. Então, afasto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Indo adiante, eu tinha anotado aqui, talvez, ouvindo o voto, né, do ministro Luiz Edson Fachin, eu tinha anotado em caneta bique vermelha, como costumo fazer, isso é um vício que vem da Faculdade Nacional de Direito, até romance, eu leio com a régua e a esferográfica vermelha, né? Depois ninguém mais pode ler os livros que eu já li, porque eu acabo ressaltando determinados aspectos. Isso é ótimo, nós vamos saber o que Vossa Excelência ressaltar. Ser bem-vindos. Mas tinha anotado aqui, subscrevo, vou ler o que eu tinha anotado, a boa doutrina LEF, do ministro Luiz Edson Fachin. Precisamos encarar o Brasil como uma federação. E a descentralização é salutar. Autonomia governamental e autonomia, logicamente, para os demais entes, né? Fora a União, autonomia legislativa relativa. E também tinha, presidente, porque não trago voto escrito, eu faço anotações na sentada, após ouvir os colegas e também os advogados, né? Tinha apontado, né, que os municípios formam hoje, pelo que está no primeiro artigo da Constituição Federal, a República. E que o meio ambiente sadio é direito de todos e visa o bem-estar de gerações futuras, a preservação da Mãe Terra. E é dever a preservação do meio ambiente, pelo texto constitucional, é dever do poder público. A competência aqui, presidente, é comum. Proteger, combater a poluição. E se tem uma norma que visa combater essa mesma poluição, considerados os veículos automotores que transitam no município. Faz-se presente quanto à preservação do meio ambiente o interesse dos munícipes. Daí se ter chegado a essa legislação rigorosa. Admito o recurso, o desprovejo, como fez o relator, que coincidentemente tomou posse no Supremo no mesmo dia que eu tomei, 13 de junho de 1990. Mas aí, muito embora ele tenha tido primazia quanto à precedência em termos de idade, né? Eu continuo na cadeira judicante e ele já deixou essa mesma cadeira e ele gostaria, eu tenho certeza disso, porque era um juiz por excelência, né? Ele gostaria ainda de ter assento no Supremo, o ministro Carlos Veloso. Acompanho o voto proferido por Sua Excelência, admito o recurso extraordinário e o desprovejo. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu peço bem ao eminente ministro Dias Toffoli para entender viável e adequada, no caso, a utilização do instrumento constitucional do mandato de segurança, tendo em vista o fato de que, na realidade, no âmbito local,
o que se impugnou foi um ato concreto fundado na legislação municipal, cuja não recepção pelo vigente ordenamento constitucional vem pretendida pelas empresas ora recorrentes. Quanto ao fundo da controvérsia, senhora presidente, tendo em vista o pleito recursal deduzido, no caso, pelas empresas interessadas, eu posso dizer que sabemos todos que no sistema constitucional brasileiro, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios dispõem de competência para adotar medidas tendentes a assegurar a proteção ambiental. Nesse ponto, há uma precisa lição do eminente professor José Afonso da Silva em sua conhecida monografia Direito Ambiental Constitucional. Porque a preservação da integridade do meio ambiente, além de representar direito fundamental que assiste à generalidade das pessoas, independentemente de sua posição no espaço político-jurídico nacional, quer no âmbito da União, dos Estados-membros ou dos municípios, traduz uma obrigação político-jurídica indeclinável que se impõe a todas as esferas de poder, como esta Corte Suprema já teve a oportunidade de reconhecer e de proclamar em vários precedentes, um dos quais na DIN 3.540 do Distrito Federal, de que eu próprio fui relator, quando então se reconheceu que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico direito de terceira geração ou de novíssima dimensão que assiste a todo o gênero humano. Incumbe ao Estado no sentido amplo, abrangendo, portanto, todas as entidades que nele se acham integradas, especialmente no plano dos Estados federais. Incumbe ao Estado e à própria coletividade a especial obrigação de defender e preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual. O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão no seio da coletividade os graves conflitos intergeneracionais, vale dizer, conflitos entre as presentes e as futuras gerações, marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade que a todos se impõe na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. É certo que os limites da atuação normativa e administrativa das pessoas políticas que compõem a estrutura institucional da Federação Brasileira acham-se tais limites predeterminados no próprio texto da Constituição da República, que define, mediante a técnica dos poderes enumerados e residuais, a esfera de atribuições de cada uma das unidades integrantes do Estado Federal, como resulta claro do que dispõem os artigos 21 a 24 da Lei Fundamental. Nesse contexto, sabemos todos, cabe à União Federal, considerada a maior abrangência dos interesses por cuja defesa deve velar, o desempenho de um papel de alto relevo no plano da proteção ambiental e da utilização dos mecanismos inerentes ao fiel adimplemento de tal encargo constitucional. Expressivo sobre tal aspecto, como já salientara anteriormente, o douto magistério do professor José Afonso da Silva, que bem situa o exercício pela União Federal dos poderes que derivam de sua competência constitucional em tema de proteção ao meio ambiente. Diz aquele eminente professor: à União resta uma posição de supremacia no que tange à proteção ambiental. A ela incumbe a política geral do meio ambiente, o que já foi materializado pela lei número tal. Cabe-lhe elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território. Só nisso já se tem uma base sólida para o estabelecimento de planos nacionais e regionais de proteção ambiental. E prossigo eu, ver-se considerada a repartição constitucional de competências em matéria ambiental,
que, na eventualidade de surgir conflito entre as pessoas políticas no desempenho de atribuições que lhes sejam comuns, como sucederia, por exemplo, no exercício da competência material a que alude o inciso 6º do artigo 23 da Constituição da República, tal situação de antagonismo resolver-se-á mediante a aplicação do critério da preponderância do interesse e, quando tal for possível, pela utilização do critério da cooperação entre as entidades integrantes da Federação, como observa em preciso magistério o eminente professor Celso Antônio Pacheco Fiorillo, no seu curso de Direito Ambiental Brasileiro, quando observa: por vezes, o fato de a competência ser comum a todos os entes federados, à União, aos Estados-membros, ao DF e aos municípios, poderá tornar difícil a tarefa de discernir qual a norma mais adequada a uma determinada situação. Os critérios que deverão ser verificados para tal análise são: primeiro, o critério da preponderância do interesse. Segundo, o critério da colaboração, da cooperação entre os entes da Federação, conforme determina o parágrafo único do artigo 23 da Carta Política. Desse modo, deve-se buscar como regra privilegiar a norma que atenda de forma mais efetiva ao interesse comum. Isso significa, portanto, que, concorrendo projetos da União Federal, do Estado-membro e dos municípios, visando ao controle da poluição atmosférica, e é precisamente o de que se cuida nesses autos, o conflito de atribuições será suscetível de resolução caso inviável a colaboração entre tais pessoas políticas, pela aplicação do critério da preponderância do interesse, valendo referir que, ordinariamente, os interesses da União revestem-se de maior abrangência. Por isso mesmo, indaga a saudosa professora Lúcia Vale Figueiredo. Pergunta que se põe: se estamos diante de uma federação e não há, como realmente não há, hierarquia entre os entes políticos, qual a explicação para essa ordem hierárquica? A explicação, diz ela, diz respeito à hierarquia de interesses. Na verdade, os interesses da União, de espectro mais amplo, devem preferir aos interesses do Estado e assim sucessivamente. Isso tudo evidencia o caráter preponderante, porque mais abrangente, do interesse da União Federal em tema ambiental, em ordem a reconhecer-lhe ordinariamente precedência, se e quando concorrerem relativamente à mesma área projetos federais, projetos estaduais e projetos municipais eventualmente conflitantes, ressalvada, no entanto, a possibilidade constitucional, sempre desejável, de cooperação entre a União, os Estados, o DF e os municípios, nos termos de lei complementar da própria União, cujas normas considerarão, para efeito da referida colaboração, o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional, consoante enuncia o parágrafo único do artigo 23 de nossa lei fundamental. No entanto, isso não significa excluir o município do rol das pessoas políticas investidas de competência normativa e administrativa para regular, em prol dos interesses locais, matérias tão sensíveis como esta, que envolve o tema do controle da poluição ambiental, em referência à fiscalização e controle da poluição atmosférica. Eu reconheço por isso mesmo, senhora presidente, na linha de anteriores julgamentos que eu mesmo proferi nesta Corte, RE tal e RE tal, que menciono aqui, que o município dispõe de competência para legislar sobre o meio ambiente, desde que o faça nos limites do interesse local, o que eu vislumbro ocorrente na espécie desses autos, em ordem a que a regulação normativa municipal esteja em harmonia com as competências materiais constitucionalmente deferidas à União Federal e aos Estados-membros. Esse entendimento tem apoio em autorizado magistério doutrinário, menciono aqui diversos autores, e
destaco, em particular, a expressiva lição de Paulo de Bessa Antunes, em sua conhecida obra Direito Ambiental. Diz esse eminente jurista: o artigo 30 da Constituição, que encerra o repositório das principais competências conferidas pela Carta Federal aos entes municipais. O artigo 30 da Constituição Federal atribui aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, promover também no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Parece claro que o meio ambiente está incluído no conjunto de atribuições legislativas e administrativas municipais. E, em realidade, os municípios formam um elo fundamental na complexa cadeia de proteção ambiental. A importância dos municípios é evidente por si mesma, pois as populações e as autoridades locais reúnem amplas condições de bem conhecer os problemas e mazelas ambientais de cada localidade, sendo certo que são as primeiras a localizar e a identificar o problema. É através dos municípios que se pode implementar o princípio ecológico de agir localmente e pensar globalmente. Na verdade, entender que os municípios não têm competência ambiental específica é fazer uma interpretação puramente literal e equivocada da Constituição Federal. Inquestionável, por isso mesmo, que assiste aos municípios competência constitucional para formular regras e legislar sobre proteção e defesa do meio ambiente, notadamente na área de controle da poluição atmosférica, que representa encargo irrenunciável que incide não sobre apenas o município, mas sobre todos e cada um dos entes que integram o Estado Federal brasileiro. É por esse motivo que esta Corte, discutindo esse particular aspecto da competência dos municípios, reconheceu a legitimidade constitucional de tal atribuição local, fazendo em decisão assim emendada. Eu menciono entre os precedentes o RE 673-681 de São Paulo, de que eu próprio fui relator, no qual se reconheceu a competência do município para dispor sobre preservação e defesa da integridade do meio ambiente. A incolumidade, disse eu então, nesse acordo, nessa decisão, a incolumidade do patrimônio ambiental como expressão de um direito fundamental constitucionalmente atribuído à generalidade das pessoas, envolve o exame da questão do meio ambiente como um dos tópicos mais relevantes da presente agenda nacional e internacional. E o poder de regulação dos municípios em tema de formulação de políticas públicas, de regras e de estratégias legitimadas por seu peculiar interesse e destinadas a viabilizar de modo efetivo a proteção local do meio ambiente, esse poder encontra suporte legitimador no texto da própria Constituição. E o município, e especificamente no caso concreto, o município de Belo Horizonte, ao legislar como o fez no caso concreto, objetivando proteger a incolumidade do meio ambiente local, especialmente em tema de poluição atmosférica, com a emissão de gases, não é? Gases que emanam dos veículos automotores, não é? Eu entendo que o município de Belo Horizonte, ao assim agir, prestou clara reverência ao que dispõe e impõe o artigo 225 da Constituição da República. Senhora Presidente, eu continuo mencionando, dizendo que a legislação municipal tem fundamento não apenas em nosso texto constitucional, que já bastaria,
mas também em declarações internacionais e em compromissos internacionais que o Brasil assumiu, e já assumiu há muitas décadas. Destaco, em particular, logo, digamos, há mais de 40 anos, a Declaração de Estocolmo, que abriu caminho exatamente para viabilizar essa proteção ambiental abrangente e imputando aos entes políticos esse dever indeclinável. Destaco também, em particular, uma observação feita pelo eminente diplomata Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva, no seu direito ambiental internacional, particularmente no ponto em que destaca o direito fundamental ao gozo de condições de vida adequada em ambiente que permita a cada pessoa desenvolver todas as suas potencialidades em clima de dignidade e de bem-estar. O magistério da doutrina, por sua vez, não guarda qualquer disceptação em relação a essa orientação. Vale a pena destacar a lição sempre lembrada do eminente professor Paulo Afonso de Leme Machado, de quem eu tive a honra de ser colega do Ministério Público. O ministro Alexandre certamente também, embora mais jovem, talvez tenha compartilhado esse verdadeiro privilégio de haver sido colega também do promotor de Piracicaba, o professor Paulo Afonso de Leme Machado, que é um dos notáveis ambientalistas brasileiros. E que diz o professor Paulo Afonso Leme Machado a esse respeito? Diz ele: a competência natural dos municípios é a de legislar sobre assunto de interesse local, artigo 30, inciso 1º da Constituição. E nesses assuntos, o meio ambiente pode estar incluído toda vez que a questão ambiental não for geral, não for nacional ou regional. No caso, nós estamos cuidando especificamente da preocupação que denota alta responsabilidade dos administradores municipais de Belo Horizonte, preocupados com a preservação do bem-estar e da própria saúde da população local. Portanto, na linha do princípio ecológico de agir localmente, pensando globalmente. Mas conclui o professor Paulo Afonso Leme Machado que inconteste que os municípios poderão legislar suplementarmente sobre meio ambiente, sujeitando-se às regras do artigo 24, que fala do condomínio legislativo que há entre a União, Estados e municípios, e que o interesse local poderá ser encontrado na necessidade de se darem normas específicas para a poluição do ar. E é especificamente do que se trata no caso ora em exame. Resulta claro, desse modo, a meu juízo, senhora presidente, já concluindo, que esta Suprema Corte tem reconhecido que o município também ele dispõe de competência para legislar e editar normas de proteção ao meio ambiente e de defesa da saúde dos seus cidadãos. O exame desse litígio, portanto, permite que se reconheça e que se defina a extensão, que não é, obviamente, ilimitada, do poder normativo que a Constituição da República atribui aos municípios em termos de defesa e preservação do meio ambiente, considerado especialmente o que dispõe os incisos 1º e 2º do artigo 30, combinados, esses incisos 1º e 2º do 30, com o artigo 23, inciso 6º, todos da Constituição da República. O eminente ministro Luiz Fux, em magnífico voto proferido no julgamento plenário de um outro RE, recurso extraordinário, do RE 586-224 de São Paulo, de que foi relator, e aqui aludiu o ministro Gilmar Mendes, problema da queima da cana-de-açúcar, que é um problema muito sério no interior de São Paulo.
o eminente ministro Luiz Fux apontou fundamentos que, examinados em face da própria teoria da federação e do nosso sistema de repartição de competências, tornam plenamente legítimos os diplomas normativos editados pelo município de Belo Horizonte, a Lei Municipal 4.253 de 85 e o Decreto Municipal número 5.893 de 88. Sendo assim, senhora Presidente, e por tais razões, peço vênia aos que pensam em sentido diverso para, no caso em exame, negar provimento ao presente recurso extraordinário, mantendo em consequência o acórdão emanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Agradeço a Vossa Excelência, também eu tenho um voto escrito que farei a juntada, mas pedindo vênia ao ministro Dias Toffoli, porque conheço do recurso, exatamente na linha do que foi posto já no voto do ministro relator inicial, Carlos Veloso. Tenho que a legislação municipal, neste caso, deu cumprimento às normas de direito ambiental da Constituição Federal e, portanto, manteve-se nos limites da competência municipal para o caso específico, condominial legislativo, mantendo-se nesses limites de competência legítima constitucionalmente estabelecidos. Farei a juntada de voto e proclamo o resultado. Por maioria, o Supremo Tribunal conheceu do recurso, vencido o ministro Dias Toffoli, e também por maioria, no mérito, negaram provimento ao recurso extraordinário, vencidos os ministros César Peluso, Eros Grau e o ministro Dias Toffoli, que julgava prejudicado o recurso. Redigirá o acordo o ministro Edson Fachin, o primeiro a votar nesse sentido, porque os quatro votantes anteriores aqui não estão assentados apenas. Esta é a proclamação do resultado. O ministro Gilmar Mendes não votou nesse... deu provimento. Então, vencidos os ministros César Peluso, Eros Grau e Gilmar Mendes. Redigirá o acordo o ministro Edson Fachin. Senhores ministros, agradeço a presença de todos, do senhor vice-procurador, senhores advogados, senhora secretária de sessões, senhores visitantes. E antes de encerrar essa sessão, eu lembro apenas que a sessão de amanhã, a última deste semestre, será às 9 da manhã, para darmos cumprimento à Lei Orgânica da Magistratura. Agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigada a todos.